E voltamos para mais um resumo de volume, meus amigos, e dessa vez o resumo do volume 12 de Tensei Shitara Slime Data Ken para vocês. Mas antes de resumir o volume, deixa o seu like aqui no vídeo para mostrar que você apoia o canal e que você apoia o vídeo, que está gostando do conteúdo. Sério mesmo, deixa o seu like aí e mostra que você está apoiando o meu trabalho e apoiando o meu canal. Se inscreva também se você não for inscrito ainda e compartilhe o vídeo com seus amigos e grupos para divulgar ele e apoiar ainda mais o meu canal. Então agora, bora pro resumo. Prólogo. Palhaços em fuga. O Yuki era um gênio. Em seu mundo natal ele tinha telecinese. Embora ele não usasse isso para se destacar, a vida, dinheiro, tudo era fácil para ele, até que seus pais morreram e ele percebeu o quão injusta a sociedade era. Ele poderia mudar ela, mas levaria décadas para isso. Mesmo sabendo que ele era um gênio, ele ainda tinha limites. Até que ele foi para outro mundo. Kazarian queria invocar um outro mundo para possuir um corpo, depois de ser derrotado por Leon. E ele invocou Yuki, que por sua vez destruiu a maldição de Kazarian e o pôs sob seu controle. Até agora o Yuki mentiu para todos. Ele disse que não tem habilidades, apenas a sua anti-habilidade. Mas ao mudar de mundo, ele ganhou sim a sua habilidade. A habilidade criação, e usando ela ele criou a anti-habilidade que tem sido útil para ele até hoje. Aqui onde o fraco pesa no forte, o Yuki queria dominar esse mundo. Sim, ele queria dominar esse mundo para então travar uma luta contra o seu mundo original. Agora ele perdeu tudo o que ele tinha no ocidente, nem analisar a luta direito ele podia, era perigoso demais, ele tinha que correr dali e fugir o mais rápido possível. Até que em sua fuga ele encontrou Gi Crimson, Mysseri e Rain. E o Yuki, mesmo diante do Lorde Demônio mais poderoso, estava confiante que venceria. Na verdade, ele tinha confiança absoluta nisso, e logo eles começam a lutar. Mas o Gi apenas brincava com Yuki, ele queria provocar o garoto ao desespero antes de sua morte. E Yuki, encurralado, usa sua habilidade única, Criador, para evoluir de humano para sábio, e depois para santo, e passando até mesmo a própria Hinata em poder. Sim, usando a habilidade Criador, ele ultrapassou os limites humanos e chegou até o nível de um santo. Claro, ele não evoluiu para um imortal ainda. O Yuki viu que o Gi não queria matar ele por algum motivo específico, ele apenas não queria que o Yuki desse mais poder para Rudra, que seria o imperador do Império do Oriente. Então o Yuki disse que o plano dele é entrar no Império e usar o Império para seus objetivos, e no final ele mataria o Gi e tomaria o mundo. E o Gi, que gostou desse desafio, deixou o Yuki em paz. Agora o Gi jogava dois jogos, um jogo com o Rudra e um jogo com o Yuki. E durante a luta contra Gi Crimson, o Yuki ouviu sua habilidade, Ganância, falar com ele. E agora ele percebeu na luta contra o Gi que existem habilidades mais fortes do que habilidades únicas. Então ele conseguiu com sucesso evoluir sua habilidade única, Ganância, para a habilidade final, Rei da Ganância, Mamon. E aqui o Majin mais sujo de todo mundo nasceu, graças a Gi Crimson. Obrigado, Gi, por dar asas à cobra. Muito obrigado. Capítulo 1. O som dos passos das botas militares. Depois de tudo aquilo, o Rimuru voltou para Tempest, e Leon e Ruminas foram juntos com ele para uma reunião. A Chloe aqui conta tudo o que aconteceu na linha do tempo original dela, sobre como o Rimuru morreu e reviveu. Naquela linha do tempo ele era muito mais forte do que ele é atualmente, muito possivelmente porque ele era um grande Lorde Demônio naquele ponto. Ela também conta que o Dagruel é um traidor entre os Lordes Demônio e que o Oriente é muito perigoso. Mas provavelmente naquele futuro alguém manipulou o Dagruel para essas coisas. Eles ficariam atentos contra ele agora para que ele não traia novamente. E por último sobrou o caso de Gi Crimson. No futuro, ele quem matou Cronoa depois de uma luta em grande escala contra a Meilin. E o Leon se ofereceu para falar com ele aqui. E logo descobrimos que o Gi é um mediador. Ele é alguém que não está nem com a humanidade, nem com os Lordes Demônio. Ele é alguém que se move para impedir a destruição do mundo sob o desejo do dragão estelar Veldanava, o criador do universo e do sistema. Sim, o Gi é um subordinado direto do Veldanava. Então o Gi chega a Tempest e invade essa reunião para participar dela. E é também quando o Rimuru descobre sobre os outros primordiais e que o Diablo é um deles. Além, claro, da Ruminas e do Leon descobrirem que o Rimuru não tem apenas um primordial sob o seu comando, como ele tem 4 deles, e nomeou todos eles também. Sim, meus amigos, é aqui, no volume 12, que o Rimuru descobre que o Diablo, a Última, Testarossa e Carreira são primordiais super poderosos e super fortes. É aqui
que ele descobre isso. E logo chegam o Dino e a Ramírez na sala. O Guy dá uma bronca no Dino. Ele mandou esse Lorde Demônio aqui para Tempest para ser um espião, e ele não impediu o Rimuru de nomear aquelas 3 primordiais. Claro, o Diablo foi antes disso, então ele não podia nem culpar ele, mas a última, Testarossa Carreira, realmente é algo a se pensar. O Rimuru aqui simplesmente destruiu a balança de poder do mundo inteiro. E depois de alguma conversa, o Guy fala que viu o Yuki e que o deixou ir por causa do jogo que ele tem com o Rudra, porque o Yuki, em troca de sua vida, em troca do Guy não ter matado ele, vai arruinar o Oriente por causa disso, o que tornaria muito mais fácil para o Guy ter os demônios dominando todo o mundo. Afinal, o Ocidente agora já estava basicamente sobre a hegemonia do Rimuru, e o Rimuru, claro, é um Lorde Demônio, ou seja, tudo está indo de acordo com os planos do Guy. E o Rimuru fica incumbido, ou melhor, designado, a impedir os avanços do Império, e então ele decide deixar essa questão de lutar ou não contra o Yuki para mais tarde. Na verdade, ele até mesmo queria se reconciliar com o Yuki. E, meu Deus do céu, para de perdoar as pessoas e mata logo o desgraçado, velho. O Yuki é uma merda. Porra, você não vai perceber isso nunca, Rimuru. Meu Deus! E logo o Guy toca no assunto do herói adormecido, e eles tentam enganar ele falando que selaram esse herói adormecido dentro da Chloe. Só que aí ele testa atacando ela, e obviamente ela se prova ser muito poderosa parando o ataque dele. E é claro que ele fez isso apenas como um teste, apenas para descobrir se a Chloe realmente é ou não é uma heroína, uma ameaça. Só que imediatamente todo mundo naquela sala se vira contra ele. Leon, Ruminas, Chloe e Rimuru. Eles ameaçam ele falando, se ele tentasse encostar nela, todos eles seriam seus inimigos. E depois de acertar tudo e jantar, todos os Lordes Demônios vão embora e o Rimuru fica sozinho, pensando na guerra que está por vir. Capítulo 2. Resultados e preparação. Já se passaram vários meses desde o último incidente, inclusive agora o Rimuru já era um Lorde Demônio há 1 ano e tudo mais. E é claro, Tempest já estava preparadíssima para a guerra, só esperando o Oriente começar a se mover. A construção dos trilhos para Farminus, Isarion e Omen, enquanto do Argon e Ingrácia já estavam operacionais. Os Magi Trains já começaram a funcionar e eles estavam revolucionando o sistema de transporte desse mundo inteiro. E agora só havia a questão do Império. A única rota do Império para atacar o Ocidente era através da grande floresta de Jura, e obviamente seria o Rimuru quem teria que defender todo o continente ocidental contra o continente oriental. E o exército de Tempest é um pouco dividido, sendo 3 corpos designados para o Benimaru, que seria o corpo verde com o Gobta sendo seu comandante, o corpo amarelo com o Gerudo sendo seu comandante e o corpo azul que seria o time Hiryu comandado por Gabiru, também sob o comando do Benimaru. E além dessa parte do exército também tinha o grupo Kurenai, que era os guardas-costas do Benimaru, tinha o grupo Dark Shadow, que é o grupo de espionagem feito pelo Souei, e o Yomigaeri, liderado pela Shion. Ao todo, o exército primário de Tempest detinha 52 mil tropas. Se você juntasse com o exército do Ocidente, que o Rimuru tem controle sobre ele por ser o representante do Ocidente, ele tinha 150 mil pessoas. E claro que todos eles seriam treinados, não tão bem quanto o exército de Tempest, porque o exército de Tempest é treinado há um bom tempo, mas eles também seriam treinados pela Testarossa e pelo Benimaru, e eles seriam meio que um reforço para a guerra que está por vir. Também havia os Magins que serviam o Clayman. Os mais habilidosos, junto de alguns orcs superiores, formavam a unidade Corpo de Magins, e por último também tinha o Corpo de Voluntários composto por humanos de Tempest ou de países próximos que queriam ajudar na guerra. Ao todo, esses 3 corpos formavam 200 mil pessoas e estavam sob o conselho para o Corpo Reserva. E claro que além dos exércitos, eles possuíam uma grande base para lutar contra o Império. Eles tinham a Ruminas, o Rimuru, o Leon, a Milin, o Carrion, os Black Numbers, o Diablo, os 4 Primordiais e até mesmo o Labirinto da Ramírez. Eles estavam indo muito bem, mas tinha 2 coisas que o Rimuru estava pensando ainda. A palavra jogo que o Guy usou aqui estava deixando ele meio encabulado, porque nesse ponto o Rimuru não sabia que o Guy estava jogando um jogo com o Rudra. E outra coisa que ele não levou em consideração também foi o Yuki. Ele não sabia o que o Yuki poderia fazer, e o Yuki com certeza sempre surpreende os seus inimigos. E enquanto isso, do lado do Império, as preparações iam muito bem. Eles estavam se preparando por isso há um longo tempo. As preparações que eles fizeram e que o Ocidente fez não poderiam nem sequer se comparar. O Império queria destruir o Ocidente e dominar ele completamente. E logo, essa guerra se iniciaria. Intermissão: os assuntos internos do Império.
O Império do Oriente, formalmente conhecido como Nazca Narium Umeria United Eastern Empire, sim, nome gigante do caramba. A história dele data de 2000 anos. O antigo reino chamado Nazca absorveu diversas outras nações e acabou se tornando o Império. E logo, como nós já sabemos, a espinha dorsal do Império é o poderio militar, ou seja, não é um Império pacífico, e sim um Império militar e agressivo. No Império, tudo girava em torno do poder. Força era tudo. O Império se preparou ao longo de uma centena de anos para invadir a Floresta de Jura. Esse era o desejo do Imperador, se expandir cada vez mais. Porém, um dia, quando um capitão de tropas ousou desafiar o Veldora que dominava a Floresta de Jura, o exército do Império foi completamente dizimado junto de uma cidade fronteiriça. E agora fazia 350 anos desde aquele incidente. O Império se reergueu e acumulou poder novamente, sempre esperando a oportunidade de atacar o Ocidente. Dentro do Império, o Imperador era absoluto. Todas as terras, tropas, cidades, casas, tudo era do Imperador. Ele detinha o poder absoluto acima de todos. E o exército do Império tinha um corpo blindado, tropas mecanizadas que incluía tanques de guerra existiam lá. Eles também tinham um corpo de bestas mágicas, além de um corpo misto com criaturas selvagens e tropas mecânicas distintas. Ou seja, o Império era uma mistura. Ele tinha tecnologia e também tinha selvageria. Ele tinha tudo misturado para o melhor de um exército. E diferente do Ocidente, que tinha o seu poder baseado em espadas e magia, o Império se focou mais em magia e tecnologia, onde um arquimago que é muito importante para o Império, chamado Gadra, amava os outros mundos. Ele amava o seu conhecimento, tecnologia e cultura. Ele amava o conhecimento que as pessoas que vinham de outros mundos poderiam fornecer para o Império, e por isso ele viveu centenas de anos através de trocas de corpo para conseguir mais conhecimento e fazer o Império prosperar ainda mais. Com o conhecimento e tecnologias de outros mundos, além de, claro, suas habilidades únicas, o Império ultrapassou qualquer outra nação em questão tecnológica. Em guerras, eles nem usavam mais cavaleiros, apenas máquinas e bestas em seus lugares. E acima de tudo isso, também havia o corpo pessoal de guarda-costas do próprio Imperador, composto por 100 homens. Eles eram a elite da elite, incluindo muitos outros mundos com habilidades únicas se reuniam aqui. E no fim, o Império ainda possuía diversas armas no nível lendário, único e até mesmo mítico, e isso só assentava o quão prestigioso e forte ele era. Mas com o tempo, uma anomalia apareceu no Império. Um jovem rapidamente escalou a hierarquia do exército e se tornou muito poderoso. Ele derrotou vários oponentes, um atrás do outro, subindo cada vez mais nessa hierarquia. Em menos de um ano, dentro do exército, ele chegou a uma das posições mais altas que ele poderia conseguir, e com essa posição ele uniu todo o corpo misto. E o corpo misto era o corpo mais selvagem e desajustado que o Império possuía. Então, se ele dominou esse corpo, isso mostra as suas habilidades de liderança. E esse jovem era Yuki Kagurazaka, e com a ascensão dele, as coisas iriam mudar rapidamente. Capítulo 3 – Visitantes do Império. Em uma sala no Império, o Yuki, a Kagari, o Danhada, a Misha e o Vega conversavam. A Kagari dá um relatório dos espiões. O Rimuru tem controle total sobre as nações ocidentais nesse momento, e ele está totalmente preparado para uma guerra prolongada, além de ter um exército já pronto para a guerra. Ela anuncia que as tropas que estão na capital do Rimuru chegam a 100 mil, tirando que ele também tem outras tropas que são destacadas em outros pontos do mapa. Porém, o Império tem 1 milhão de soldados, e até mesmo os mais fracos são altamente treinados e são muito poderosos, ou seja, ele tem muita diferença de números. Ela também diz que Tempest está dando à luz a novas tecnologias e armas diferentes que ela não conhece. Porém, não há nenhum vazamento de informações. O Rimuru cuidou disso muito bem. Ele não deixou nenhum espião se infiltrar em Tempest. E o Yuki completa que agora o Império não é o único a ter tecnologia de outro mundo, porque Tempest também é. E o Rimuru vai ser um ótimo oponente nesse quesito. E o Yuki também sabe que nesse mundo a qualidade supera a quantidade. Se o exército de 100 mil pessoas de Tempest for muito melhor do que 1 milhão do Império, Tempest com certeza vai ganhar, porque Tempest não é apenas tecnologia. Além do Rimuru, eles têm diversos magins e demônios poderosíssimos, porque apenas os 4 reis celestiais de Tempest já seriam equivalente a 4 unidades do Império, ou seja, 4 pessoas cuidando de 4 unidades, e isso é um poder absoluto. Então, acima de quantidade, sempre vá pela qualidade. E logo a Kagari dá o seu último relatório, onde em alguns exercícios de emergência em Tempest
parece que toda a cidade, todos os cidadãos simplesmente sumiram. E eles concluem que a cidade estava sendo movida para dentro do labirinto da Ramírez, ou seja, eles poderiam lutar em uma guerra tranquilamente, porque a cidade estaria segura dentro do labirinto. O Yuki já tinha uma noção do quão terrível o Rimuru seria nessa batalha, e agradece que ele não está antagonizando o Rimuru, mas ainda estava muito animado para o Império lutar com o Rimuru. E o Yuki estava esperando muitas coisas boas dessa batalha, porque se o Rimuru virasse a mesa e ganhasse sobre o exército do Império, daria uma brecha para o Yuki, e com essa brecha, o Yuki faria um golpe de estado dentro do Império. O Yuki cumpriria o acordo com o Gi e jogaria o Império dentro do caos, mas ele também queria bagunçar um pouquinho o Ocidente. E para isso ele começou a manipular um pouco o Gadra com algumas informações sobre o Rimuru aqui e ali, ou seja, ele estava atacando o Império e o Ocidente ao mesmo tempo. O Yuki realmente é uma coisa a ser considerada. E dentro do Império, o Yuki sabia que ele tinha que tomar cuidado com 4 pessoas: o Imperador, o Gadra, o Tatsuya e a pessoa que está sempre ao lado do Imperador, que ele desconhece e não sabe quem é. Essa guerra era a oportunidade perfeita do Yuki. Ele poderia dominar a sua habilidade final e a Kagami despertar como uma verdadeira Lorde Demônio a partir do sangue dessa batalha que estaria por vir. E logo eles conseguiriam matar o Gi Crimson e, claro, dominar o mundo. E o Yuki, depois de manipular o Gadra, teve o Gadra mandando tropas para o Labirinto de Tempest, que em breve voltariam com notícias muito inesperadas. O Gadra queria evitar ao máximo o Veldora, principalmente por saber o quão terrível ele era. E agora um Lorde Demônio abraçou ele, era tolice intervir. Um Lorde Demônio e um dragão não é algo para se brincar. Mas ele precisava investigar eles para ajudar o Império, com o propósito de destruir o Luminismo. O alvo de Gadra nunca foi o Ocidente como um todo, e sim apenas a Igreja, especificamente os clérigos e Granville. E é por isso que para ele tinha que tomar cuidado com a Igreja e não com o Rimuru. Ele subestimou muito o Rimuru porque ele dava muita atenção para a própria Igreja. Enquanto isso, o Yuki reuniu 3 outros mundos para ajudar na investigação e infiltração do Labirinto de Tempest, enquanto o Gadra estava, claro, alinhado com ele, dando seus planos. Se o Rimuru era um aliado de Ruminas, ele também era um inimigo do Império, ou seja, ele ajudaria o Yuki a destruir esse slime de uma vez por todas. E enquanto aqueles 3 outros mundos foram mandados para Tempest, o Gadra foi para Farminus, onde ele queria falar com seu antigo discípulo chamado Raizen, e lá ele causou uma pequena confusão, mas o Raizen não queria antagonizar ele, então tentou ser o mais cordial possível. O Raizen informa muitas coisas para Gadra, principalmente que Farminus não poderia se aliar ao Império mesmo se ele quisesse, e ele também informa da queda da família Roso e o Rimuru ser uma ameaça muito maior do que ele pensava. Ele foi enganado pelo Yuki de propósito, o Yuki estava manipulando ele esse tempo todo. Lá, o Raizen conta que o seu novo senhor é o Diablo, um subordinado do Rimuru e um demônio primordial. E apenas isso já deixou Gadra muito tonto, mas descobrir que a Blank, Tessarosa, também estava lá, fez ele temer ainda mais os 3 que foram enviados para Tempest. E aqueles 3 em Tempest estavam maravilhados, eles achavam que Tempest era muito melhor que o Império, mas é claro que eles precisavam cumprir a sua missão se eles quisessem sobreviver a essa guerra, então eles completaram o labirinto muito rapidamente, e em pouco tempo eles chegaram ao andar 59 enquanto se preparavam para o 60. E então o Rimuru recebeu um comunicado da Beretta. 3 pessoas invadiram o labirinto e estavam ganhando dele a uma velocidade muito assustadora. E é claro que 3 pessoas, logo agora, o Rimuru sabia imediatamente que isso era tempos de guerra. E logo eles começaram a observar muito esse grupo, e observando eles chegaram ao entendimento que aqueles ali, com certeza, eram espiões do exército. Mas o Rimuru não se preocupou muito, porque os próximos oponentes daqueles caras seriam muito poderosos. E os próximos oponentes daqueles 3 eram o Adalman e o Albert, só que agora eles não eram aqueles Albert e Adalman fraquinhos que eram antes. Agora eles estavam super poderosos porque eles recuperaram os seus poderes sagrados, ou seja, um Albert tunado, um Adalman tunado, esmagaram aqueles 3 facilmente. E depois que aqueles 3 são cuidados, o Diablo relata para o Rimuru que o Raizen diz que o Gadra queria ver o slime. Então o Adalman, que estava na sala, diz que ele gostaria de ver o Gadra, porque pelo que parece eles eram amigos antigos, da época em que o Adalman ainda estava vivo. E logo o motivo do Gadra odiar Ruberius é porque o seu amigo foi morto por ele. E o amigo que foi morto por ele é o Adalman, ou seja, o Gadra quer matar Ruminas, quer destruir Ruberius por causa do Adalman e da morte dele. E enquanto aqueles 3
Mas, depois que eles foram derrotados pelo Adalman, eles começaram a pensar nas coisas. O Adalman é extremamente poderoso. Tempest pode ter mais pessoas assim facilmente. Eles queriam muito se mudar para Tempest e trair o Império nesse ponto. Mas o negócio é que eles não sabiam qual lado seria melhor, porque Tempest é uma cidade muito boa e forte, mas o Império é extremamente poderoso. Eles queriam desertar e ir para Tempest, mas eles não sabiam se eles ficariam seguros se eles fizessem isso. E logo o Gadra chega em Tempest e tem a sua reunião com Rimuru. Lá ele diz que foi manipulado pelo Yuki e tudo mais, e que ele gostou de Tempest. Ele conta os planos do Império atacar do Argon e diz para fazer contramedidas a isso. Ele também diz que ele não tem lealdade com o Império. Ele estava com o Império porque o Império atacaria Roberius e destruiria Ruminas. Mas se Adalman está bem e está aqui, ele gostaria de estar ao lado do seu amigo. E por isso ele pede que Rimuru contrate tanto ele quanto aqueles 3 idiotas dentro da nação, porque assim eles ajudariam Rimuru a lutar contra o Império. E sim, galera, o Gadra traiu o Império porque o único motivo dele ficar no Império era ficar contra a Ruminas, e agora que o Adalman estava aqui com o Rimuru, e bem, ele quis ficar ao lado do seu antigo amigo dentro de Tempest. Sim, que bonitinho, né? Amizade. E aí depois dessa reunião, o Rimuru concorda com isso, mas o Gadra teria que fazer uma coisa antes para confirmar que ele realmente está do lado do Rimuru. Ele voltaria para o Império e tentaria vetar a guerra, e se ele não conseguisse fazer isso, ele manipularia o exército para que o exército fosse para o labirinto, porque dentro do labirinto o Rimuru conseguiria ganhar essa guerra facilmente. Capítulo 4. O Império ataca primeiro. Kon no Tatsuya, ele é a sombra do Império, ele é um dos braços direitos do Imperador e alguém que coleta informações em todo o Império e ajuda por trás das cortinas. Ele seria o Souei do Império nesse caso. Ele veio de outro mundo também, ele morreu em seu mundo original e veio para esse mundo, onde nesse mundo o Imperador o salvou, e com isso ele jurou lealdade absoluta a ele. E como agente de coleta de informações, ele sabia de muitas coisas, incluindo sobre os 3 que foram para Tempest, e ele também suspeitava do Yuki e do Gadra, e logo ele estava investigando eles para que no menor deslize ele poderia eliminar eles. E em outro lugar, em uma sala, o comandante do corpo blindado, Kalgúrio, estava olhando para uma pedra mágica extremamente poderosa de qualidade que veio de Tempest. E logo ele começou a amaldiçoar o Gadra por guardar isso apenas para si. E sim, esse era o plano do Gadra para fazer com que o Império quisesse invadir Tempest e o labirinto. E através dessas pedras mágicas, ele incitou a ganância do Kalgúrio para que o Kalgúrio quisesse invadir o labirinto e conseguir mais disso para o Império. E é assim que o plano começa a funcionar. E em uma reunião, o Gadra tentou fazer com que eles não avançassem pela floresta de Jura, mas é claro que ele não conseguiu. O Império estava obstinado a destruir Tempest para destruir o Ocidente, e com isso apenas sobrou a opção de atrair o exército imperial para dentro do labirinto. E é claro que isso seria fácil, porque agora ele já tinha incitado a ganância dos comandantes do Império. O Império agora não temia ninguém, ele não temia o Rimuru e não temia o Veldora. Eles achavam que poderiam destruir todos eles facilmente assim que entrassem em batalha. E então nós temos uma informação que é muito interessante. O Império não quer matar o Veldora, e sim colocar ele sob o seu controle. Sim, eles querem dominar o Veldora e fazer com que ele se torne um membro do Império. E o Gadra, que estava nessa reunião, viu a silhueta do Marechal que estava ao lado de Rudra, e com isso ele até pensou que talvez o Marechal pudesse ser um dragão verdadeiro em uma forma humana. E logo foi decidido, o Kalgúrio atacaria Tempest e o labirinto, enquanto Yuki cuidaria de Duargon. E essa reunião foi o ponto inicial de tudo, e nessa reunião finalmente tivemos a ordem de guerra contra o Ocidente. Sim, meus amigos, a partir de agora estamos em guerra. E o Gadra, que queria evitar que o Império ruísse, tentou se encontrar com o Imperador Rudra para falar com ele de amigo para amigo. Mas antes disso, antes que ele pudesse ter essa chance, o Tatsuya chegou e matou ele por traição antes de seu encontro. Mas o Gadra era um mago lendário, não seria assim tão fácil matar ele. Então, antes de morrer, ele ativou um feitiço que já estava pronto, para depois disso ele morrer. Capítulo 5. Antes da guerra. O Rimuru, que estava interrogando a Ramiri, descobre que não foi apenas o Adalman e o Albert que ficaram mais fortes, como o Zegion e a Apito também se tornaram monstruosos, meus amigos. Eles ficaram muito poderosos. Principalmente o Zegion, que agora estava em um estágio muito evoluído comparado a antigamente. Agora ele realmente estava em um outro patamar de poder que não poderia ser comparado a antes nem um pouco. Então aqui o Rimuru começou a usar a sua nova magia que ele criou, que eu já falei aqui anteriormente, que seria a magia física para monitorar as ações de
todo mundo. Ele chamou ela de Argus, o olho de Deus, porque ela funcionava igual a Megiddo, ou seja, através de lentes e raios solares ele poderia coletar informações de todo o território de Tempest. Na verdade, ele poderia pegar informações além do território de Tempest. Era uma magia muito conveniente que parecia até mesmo câmeras de segurança em volta de Tempest. Sério, essa é uma magia extremamente poderosa para a coleta de informações. E na real, o Gadra não morreu, galera. O feitiço que ele ativou antes de morrer teleportou ele para o labirinto. E ele estava usando a pulseira de ressurreição, ou seja, ele foi teletransportado para o labirinto e reviveu dentro do labirinto por causa da pulseira. Ou seja, tudo já estava planejado. Se tentasse matar ele, ele poderia sobreviver dessa maneira. E com o Gadra voltando, o Rimuru recebeu a notícia de que o Império já estava pronto para a guerra. Então, finalmente, soou os alarmes. O Rimuru mudou Tempest para o modo de batalha. E assim ele convoca uma reunião com todos os executivos, para que eles pudessem discutir estratégias e, é claro, observar as fronteiras com a Argus. E enquanto eles observavam, eles descobriram que o Império tinha 1 milhão de soldados, dirigíveis e até mesmo tanques de guerra. Ficou decidido então, o Gobta e o Gabiru seriam os primeiros a lutar contra o Império. E eles também começariam a evacuar as cidades labirintos a partir de agora. Todo mundo do território de Tempest deveria ficar na cidade central, que é chamada de Rimuru. As outras cidades poderiam ser destruídas durante a guerra, porém, elas poderiam ser reconstruídas mais tarde, tranquilamente. O importante agora é que os civis não morressem. E logo, toda a população de Tempest se reuniria na capital, Rimuru. E é claro que o Rimuru também mandou tropas para Dwargon para fazer uma frente unida lá e mandar apoio para o seu grande aliado. E agora, com todos preparados e planejados, cada corpo do exército foi despachado para o seu lado da luta. O Rimuru encerra a reunião e logo a guerra começaria. Epílogo: a hegemonia do Imperador. Em uma sala no Império, o Rudra conversava com alguém, e essa alguém era a Marechal do Império, Belgrind, uma mulher linda de cabelos azuis. O Rudra perguntou como que estava o avanço do Império, e a Belgrind falou que estava tudo indo muito bem. O Rudra seria o governante desse mundo absolutamente, nem Veldora poderia parar o Império. E claro que isso foi o que ele prometeu fazer a Gi Crimson. E agora nós descobrimos, a Belgrind era um dragão verdadeiro mais velha que o Veldora e também imortal. Ela era o dragão das chamas, Belgrind. Mas aqui eles tiveram um erro de julgamento. Ela pensou que o Veldora reviveu, mas reviveu incompleto. Ela achou que o Veldora estava fraco e doente, já que até o momento ela não viu o Veldora causando estragos de destruição em nenhum lugar. Então sim, galera, tudo é porque o Veldora não está destruindo tudo por onde ele passa. O Veldora amadureceu e está no labirinto, lendo seus mangás tranquilamente. Ela acreditava fortemente que o Rimuru subornou o Veldora e enganou a Milin, e por isso ela queria punir ele por mexer com a sua família. E agora também nos é revelado, o Rudra e o Gi jogavam um jogo, quem dominaria o mundo primeiro. O jogo começou, é claro, com o Gi usando seus peões, os magins e demônios para atacar a humanidade, enquanto o Rudra tinha que proteger a humanidade. Esse jogo era basicamente, o Gi tinha que dominar o mundo apenas com os demônios e magins, enquanto o Rudra tinha que dominar o mundo apenas com os seus humanos. E agora só faltava basicamente o Ocidente, porque quem dominasse o Ocidente primeiro conseguiria dominar o mundo facilmente. E agora era a guerra, o Ocidente contra o Oriente, para saber quem iria ganhar esse jogo entre os dois. E é por isso que eles também têm parceiros. O Gi tem a Belzard e o Rudra tem a Belgrind. Cada um tem um dragão verdadeiro ao seu lado, para que eles lhe ajudem nesse joguinho. Mas tinha regras, eles não poderiam atacar diretamente, eles tinham que usar os seus peões, ou seja, é por isso que o Gi não sai destruindo tudo, e é por isso que o Rudra não sai matando todo mundo também, eles precisavam usar seus peões, no caso os peões de cada um era a humanidade e os demônios, e é por isso que era tudo feito através de guerras, porque eles não poderiam se mover, então os peões se moveriam por eles. E o trunfo de Rudra era o seu poder, o exército dos anjos, Armagedon, e esse era um poder muito poderoso que invocaria um exército de milhares de anjos para ocupar o mundo. Sim, o Rudra poderia invocar a Guerra Tempo, meus amigos. Esse é o poder que o Rudra possui dentro de si. Mas o preço do poder Armagedon era muito grande, porque isso desgastava muito a alma do Rudra, que o levava à exaustão constantemente e consideravelmente. Ele nem precisava usar, apenas ter esse poder dentro de si mesmo já fazia com que ele se cansasse muito. Sim, nesse ponto o Rudra estava sendo consumido pelo seu próprio poder. Era uma situação muito ruim para ele. Ele tinha um poder que matava ele aos poucos. Mas como que ele não morreu ainda? É simples, porque o Rudra tem uma situação anormal. Quando ele tem um filho,
esse filho é ele. É basicamente assim, o Rudra tem um filho e esse filho é o herdeiro dele. Depois de um tempo, esse herdeiro meio que se torna ele, porque esse herdeiro herda todas as memórias, lembranças e poderes dele. Ou seja, assim que ele tem um filho, o seu filho vai herdar suas memórias, poderes e lembranças. E assim, o filho dele se torna ele. E assim, o filho dele se torna o novo Rudra e o novo imperador. É meio estranho, mas é assim que acontece. O Rudra sofria muito para carregar tal poder, mas ele ainda carregava ele, porque ele sabia que era necessário. Esse era o Rei-Herói Rudra, a personificação de um governante. E após essa conversa, na manhã seguinte, o exército imperial começaria a sua marcha para Tempest. E bem, meus amigos, esse foi o resumo do volume 12 da Light Novel de Tensei Shitara Slime Data Ken. Eu espero que vocês tenham gostado. É sério, eu espero que tenham gostado mesmo, porque esse resumo foi um inferno pra gravar, sem dúvidas nenhuma. Esse resumo foi um saco pra gravar e eu tô muito cansado agora, sério, eu tô muito cansado mesmo agora. Então, pelo amor de Deus, se você gostou, deixa o seu like aqui, é sério, o seu like ajuda muito o meu vídeo, então deixa o seu like aí pra me ajudar e fortalecer demais, porque olha, eu agradeço demais o seu apoio. E é claro, não se esqueça, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e compartilhe o vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas e ajudar o meu trabalho também. Então agora, eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!